Olá, estamos chegando hoje, dia 2 de janeiro de 2025. Este é o podcast Previna-se número 96. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Não estamos há 96 semanas ao vivo, e te levando informação, levando conhecimento, levando tendências. Então, muito obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, ativa as notificações, compartilha este vídeo, porque continuaremos em 2025 levando informação, conteúdo de qualidade para você, internauta, que nos prestigia. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, telefone 3864-2006, Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, 2081-5811, FIDES, Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, 999510003 e Confiança Garantidora, inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis, adiantamento de inadimplência, Instagram, @Confiança Garantidora, e telefone 0800 770 1234. Bom, nosso primeiro programa de 2025, eu espero que você tenha passado aí as festas com muita saúde, muita alegria, muita paz, muita harmonia, e que esse ano seja um ano... 24 foi bom, né? Mas que esse ano seja melhor ainda. Esses aí são os desejos de toda a produção aqui do podcast Previna-se, e que você continue com a gente, é óbvio, né? Você que tem interesse em participar aqui do programa, como sugerindo pauta, sugerindo entrevistados, nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 911 96278 9821. Fechou? E também estamos no Instagram, podcast Previna-se, @podcast Previna-se. Bom, o tema de hoje, né, nosso primeiro programa do ano, foi uma sugestão do internauta, né? Então, você que sugeriu essa pauta, espero que continue sugerindo, né? Continue participando com a gente. É uma pauta que nós já trouxemos aqui, mas é importante termos mais de uma opinião, né? Por mais que o tema já tenha sido tratado, cada especialista tem a sua visão, tem até a sua forma de abordagem. E eu tô aqui com água, eu tô assim, com muitas perguntas minhas particulares, porque, para quem me conhece sabe, eu não moro em condomínio, mas eu tenho muito contato com condomínio e vejo uma dúvida tremenda quando o assunto, quando vai para o assunto financeiro de condomínio, finanças. E é interessante porque a convidada de hoje foi uma sugestão também, né? Então, o internauta sugeriu a participação dela. Ela já participou aqui da TV Abrasconde, ela já participou do Pod Síndico. Então, você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. O podcast Previna-se toda quinta-feira ao vivo estamos aqui, das 19 às 20. E às terças-feiras tem o Pod Síndico, que é produzido e apresentado pelo nosso presidente, o Reginaldo Silva, e a nossa convidada de hoje já participou do Pod Síndico, mas mesmo assim, eu quero que você, primeiro, Mayara, boa noite, muito obrigado por você ter aceito o convite, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. O que eu vou te pedir? Para que você cumprimente o nosso internauta, se apresente, né, diga quem você fale do seu trabalho, da sua atividade. Você que pegou estrada para estar aqui, né? Para estar aqui nos prestigiando. Então, de novo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E fica à vontade para se apresentar. Muita gente já te conhece, né? Mas muita gente ainda não conhece. Então, fica à vontade para se apresentar. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez, Moreno. Imagina. Já era para a gente ter feito esse podcast em 2024, Verdade. mas é uma honra estar iniciando 2025 com você nos primeiros dias do ano. Obrigado. O ano de 2024 foi bem desafiador, foi um ano de aprendizagem.
E eu acho que agora, 2025, muita gente vai colher. Mercado condominial, a gente estava até conversando antes do programa, né? Está em franco crescimento. Sim. Então, os bons profissionais têm a se destacar esse ano. Bom, para quem está nos assistindo, prazer. O meu nome é Maiara Prado. Eu sou administradora de formação, então trabalho com condomínio há mais de 14 anos. Minha primeira faculdade foi administração, tenho o CRA ativo. A minha segunda faculdade foi de Direito, então sou advogada, especialista em Direito Condominial e Imobiliário. Hoje atuo como presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Santos e sou uma das franqueadas da administradora Manager. Então, a Manager ela tem a sede aqui em São Paulo, no Morumbi. Hoje nós estamos em 5 estados e temos 15 escritórios, o meu é um deles. Então, atendo toda a Baixada Santista, Moreno, Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Riviera. E tenho muitos condomínios aqui em São Paulo também. Ué. Então, tenho na Vila Mascote, Morumbi, Taboão da Serra. Vai do pedido do cliente. Hoje em dia, você sabe que com a tecnologia é muito fácil atender. Mesmo vindo para cá, eu levei 1 hora, foi muito... Menos que isso, até 50 e poucos minutos, foi muito rápido. Tem lugar... São Paulo é muito grande, né? Então tem lugar que de um lugar para o outro é muito mais. Você veio mais rápido de Santos para cá do que muitas vezes a gente tem que sair daqui para atender algum cliente. Zona Leste, Zona Norte. Isso mesmo. Então, Santos é pertinho daqui. E então hoje você é uma franqueada da Manager. Isso, a minha atividade preponderante é a administração de condomínios. É o que eu gosto de fazer, é que brilha os meus olhos. Mas eu fiz outra faculdade de Direito justamente para saber orientar o síndico melhor, os caminhos a tomar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Hoje em dia a gente precisa, e posso falar mesmo após 14 anos trabalhando em condomínio, parece que toda semana a gente se depara com algum assunto novo. Verdade. Maravilha. Então, de novo, muito obrigado. Mas aí, a gente já vai para nossa pauta. É assim, eu não sou da área financeira, nem administrativa, nada disso. Minha área é área de prevenção, por isso que não é por acaso que o podcast chama Previna-se. Previna-se. Tanto que me colocaram aí um apelido, né? Me denominaram como Doutor Prevenção. Que eu falo só sobre prevenção, prevenção muito de incêndio, bom, prevenção de segurança. Então, Mas e olha, aí... nos primeiros dias do ano a gente já vai falar de previsão orçamentária, financeiro, então... E é justamente essa pergunta. E eu vou ser muito transparente, até... Eu já tive alguns convidados aqui que houve uma controvérsia na resposta do que eu vou te perguntar. De novo, eu não moro em condomínio, então você que me conhece sabe, eu não moro em condomínio, mas eu atendo condomínio, meu trabalho é esse. Vamos falar de previsão orçamentária, né? Eu quero que você responda para o nosso internauta. E para mim também, porque eu não sei. Quem faz a previsão orçamentária? É o síndico ou é a administradora? Estou te perguntando pelo seguinte. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no Previna-se em 2024 e em 2023, né? Porque o Previna-se vai fazer 2 anos agora. E o que acontece? Já teve alguns convidados que falaram que quem faz é o síndico. E alguns convidados falaram que quem faz é a administradora. E eu tô com dúvida, né? Perfeito. Que, tipo, eu fui morar no condomínio agora, né? É uma hipótese. Fui morar no condomínio e sou do conselho e quero entender quem faz, de quem é essa responsabilidade, né? É diferente, são 2 situações, né? De quem é o responsável, mas quem faz? É o síndico ou é a administradora? Perfeito. Moreno, sendo... objetiva na resposta, o Código Civil fala que é dever do síndico fazer a assembleia anual, então fazer a prestação de contas, apresentar a previsão orçamentária. Só que da mesma forma que lá no artigo 1348 tem o rol de deveres do síndico, também a gente encontra que no parágrafo 2º ele pode delegar as tarefas administrativas para outrem. Isso é muito tranquilo, porque seria a administradora. Então, veja, quando a gente fala de elaborar a previsão orçamentária por um síndico profissional, que ele toma aquele cargo como a profissão dele, é um pouco mais fácil. Agora, vai falar isso para um síndico morador, para um síndico solidário. Às vezes, a gente vê muito médico, engenheiro que está ali, aceitou o cargo de síndico porque mais ninguém queria ser. Sim.
Então, como que ele vai sentar, que, igual você falou, não é a minha expertise, eu não gosto de fazer uma previsão. Então, na minha modesta opinião, quem faz a previsão é a administradora. E ela Tá. submete para análise do síndico. Para aprovação? Não. Não seria para aprovação, porque quem aprova Pra é a validar. Assembleia. Mas vamos dizer que a revisão final do Tá. síndico, uma revisão, porque a administradora ela tem todos os dados, ela trabalhou com aquele condomínio o ano inteiro. Quem me acompanha até, né, depois eu não sei se você coloca as redes sociais, Sim, sim. eu dou muitas dicas lá de como fazer. Tem síndico que fala, nossa, eu passei a semana inteira fazendo a previsão orçamentária, quebrei a cabeça. A gente faz uma previsão orçamentária bem feita, em 1 ou 2 horas. Por quê? É sistema. Então, eu tenho já... A gente olha para o retrovisor do carro andando. Então, a gente vê os 12 meses passados para projetar os 12 meses para frente. Tá. Quem tem todos esses documentos é a administradora. Então, é muito mais fácil eu fazer o esqueleto da previsão orçamentária, entregar para o síndico e falar, dá uma analisada? Vamos ter uma reunião juntos e conversar? Então, o síndico profissional gosta de fazer, tá? E não tem problema ele fazer. Mas o morador? O morador não. O morador ele vai discutir a previsão orçamentária na Assembleia. Até porque o morador, ele não tem esse tempo, né? Porque eu tô imaginando o seguinte, se eu falar besteira, você me corrija, Claro. porque a previsão orçamentária você vai pegar, o nome já se autoexplica, né? É uma previsão do que você vai gastar, Nos seria próximos isso, nos próximos 12 meses. meses. Então, eu sou morador e trabalho o dia inteiro. Muitas vezes eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite. Tipo, eu não tenho esse tempo para poder sentar e fazer todo esse levantamento do que foi gasto ano passado, para daí, putz, prever o. Sabe? Então, aí eu entendo a importância da administradora estar do lado do síndico e deixar claro toda essa transparência, né? Eu lembro, em começo de carreira, há um tempinho atrás, é muito engraçado que eu imprimia os 12 demonstrativos do ano, colocava na minha mesa, vinha com uma régua com marca-texto, ia ali, ó, quanto gastou de elevador? Média. Quanto gastou? Então, eu montava uma planilha de Excel. Até hoje, tem muita empresa que faz isso. E achava ali a previsão orçamentária. Hoje, com 2 cliques no sistema, para as administradoras que já seguem esse perfil mais tecnológico, mais atualizado, você já puxa o realizado dos últimos 12 meses. Tá. E a gente tem no sistema o previsto versus o realizado. Então, o que é isso? Eu fiz uma previsão orçamentária. Do condomínio que o Moreno mora, eu sei que eu vou gastar 10 mil de elevador, 15 mil de funcionário, 1.000 de bomba. Eu cadastro essa previsão. Tá. Então, todo mês ele me dá o previsto versus o realizado. Então, eu sei se naquela coluna, naquela linha, eu gastei a mais ou a menos. Por quê? Moreno, previsão não é exatidão. Então, isso é muito importante falar. A gente tenta fazer um estudo bem assertivo, o mais próximo possível. Se sobrar dinheiro, a gente chama uma assembleia, pessoal, o que vocês querem fazer com o dinheiro? Mas da mesma forma, se faltar, porque a gente não sabe como vai ser o cenário econômico daqui a 12 meses. Verdade. Daqui um mês, bobear, né? Então, previsão não é exatidão. A gente faz um estudo, inclusive na Baixada é muito comum condomínios trabalhar por rateio, ou seja, eles não têm valor de condomínio fixo. Você pega o que gastou de 1 a 30, soma tudo e rateia. Só que o condomínio faz isso aqui, ó. Isso a gente reputa como inadequado. Tá. A gente tem que cumprir o Código Civil, fazer a convenção, a previsão orçamentária anual direitinho. Faltou dinheiro, chama uma assembleia, explica para o morador o porquê faltou e corrige a rota. Então, para eu entender, tô assistindo o programa lá e, tipo, não moro em condomínio, ou então eu moro, mas não estou envolvido na situação de administração. Você comentou que no litoral, então não tem um valor fixo de condomínio? Ele varia? Muitos, não é o nosso caso dos condomínios que a gente administra, tá? Porque a gente já implanta previsão. Mas tem muitos. Eu posso te dizer que metade de Santos, metade de Guarujá, eles somam as despesas de 1 a 30. Deu 30 mil, rateia pela quantidade de apartamento. Deu 20 mil, rateia. Chama de caixa efetivo. Nossa, você vê, é interessante, né? Eu não me recordo de termos tratado sobre isso aqui ainda. Então, mas isso eu acho que é uma particularidade, né, da região. Do litoral. Isso. E aí, você que está assistindo a gente, você que nos acompanha e nos prestigia, de repente manda algum comentário, como é que é aí na sua cidade,
como é que é na sua região, viu, Mayara? Porque o nosso programa, ele tem uma audiência muito rotativa e nós não temos só internautas brasileiros, né? O nosso podcast já foi acompanhado, outro dia tinha um internauta de... Ai, fugiu a palavra, mas A não era do cidade. Brasil, não, ai, Era de fora, do de exterior? Vancouver, Canadá. Caramba! Então, uma coisa que o podcast Previna-se não Que é. legal, que Então, você legal. manda mensagem pra gente dizendo como que é a situação aí da sua região. A Mayara tá dizendo que aqui no Litoral Sul, né? Estamos aqui em São Paulo, Litoral Sul aqui, existe essa situação. Mas aí, eu tô pensando o seguinte, de novo, né? Eu faço aqui o papel do internauta e do internauta leigo, sabe aquele cara chato que fica fazendo pergunta? Mas aí tá um detalhe. É importante a pergunta, que de repente a sua dúvida é a dúvida dos outros moradores. É, e eu escuto falar muito sobre previsão orçamentária, previsão orçamentária. Qual a importância? Porque aí você já me trouxe uma outra dúvida. Então, existe a possibilidade de não haver essa taxa fixa, né? Você citou o É, litoral. Então, já abriu essa possibilidade, tá bom. Mas a previsão orçamentária, ela vai me trazer alguma segurança? Porque qual que é a importância de ter uma previsão? Ou, de repente, eu posso trabalhar olha, não nesse... é à toa que ele apresenta o programa, que é só pergunta, só pergunta importante. Olha, Moreno, a função da previsão orçamentária é justamente trazer segurança financeira para o condomínio. Então, primeiro que o morador ele vai saber o que ele vai pagar de janeiro a dezembro. Então, ele consegue se Programar. programar e saber o que ele vai gastar. Salvo, volto a falar, se acontece alguma coisa. Síndico, não é vergonha nenhuma você vê que a administradora fez uma previsão no valor baixo e chamaram uma assembleia para corrigir a rota. Vergonha é deixar o condomínio quebrado, com dívida, com empréstimo e depois chamar uma assembleia para justificar. Sim. Eu ouvi muito que quem se justifica errado está, né? Então, chama uma assembleia. A responsabilidade de deixar o condomínio barato não é sua. Eu falo que o condomínio ele tem que ser igual os pacotes da Globoplay, do Sindiflix. Você tem que pagar e saber o que você está usando. Saber o que você vai assistir, né? Saber quantas Sim. telas são disponíveis, o que Isso. você vai acessar. Porque o morador ele só reclama que o condomínio é caro quando ele não sabe o que ele está pagando. É. Então, o que eu sempre recomendo para os meus síndicos? Faz essa previsão orçamentária uns 10 dias antes da assembleia, dispara por e-mail, dispara no grupo de WhatsApp e fala para todo mundo, pessoal, vamos ter uma assembleia daqui a 30 dias. Quem tiver dúvida, por favor, pergunta. Quando o condomínio é muito grande, é multitorre, a gente faz reuniões pré-assembleias, também Tá. para conversar. Porque realmente chegar na hora e ter uma pessoa com muitas dúvidas ela acaba mais atrapalhando a assembleia do que E realmente tirando atrasa as muito, né? dúvidas. Porque daí vai até tirar dúvida. E aí, e assim, de novo, né? A minha área é outra. Eu trabalho para condomínio, mas eu não participo de assembleia, eu não tenho esse envolvimento. Mas eu já tive experiência de participar de assembleia. E depois eu vou até te mostrar. Aqui no ar não dá para você ver. Eu tenho uma cicatriz na minha mão. Eu tenho uma cicatriz na mão, Meu Deus do céu. onde uma. Acho que até você conhece a pessoa. Onde, e quem me conhece sabe da história, onde numa assembleia, num condomínio aqui em São Paulo, no Morumbi, tava falando de previsão orçamentária, e eu de gaiato lá ia falar de segurança. Imagina, como é que coloca na pauta da assembleia previsão orçamentária e segurança? E tô eu lá para falar de segurança, eu sei que deu um rolo lá, deram uma cadeirada na mulher da administradora. Só que a cadeirada, Não imagina, era eu, tá? imagina, né? Óbvio que eu não ia conseguir segurar uma cadeira com a mão, né? Mas qual que é a reação? Ela do meu lado de pé, a cadeira veio, eu fui segurar a cadeira. Então eu tenho uma Caramba. cicatriz, vou te mostrar depois fora do ar. Cortou essa... Acabou a assembleia imediatamente, né? Nossa, daí que eu quebra-pau, sabe? Nossa. Então, por isso, eu acho prudente essa abertura de você conversar antes da assembleia, para esclarecer as dúvidas, para chegar na assembleia já... Com o assunto já maduro. Porque exatamente, é isso mesmo. Porque Ó, senão atrasa demais e então, gera discussão. uma dica de ouro para quem está nos assistindo é, primeira, reuniões prévias da assembleia. Então, você tira todas as dúvidas ali
convoca esses moradores porque você constrange no bom sentido de levantar alguém propositalmente para atrapalhar a sua assembleia. Boa. Então você fala assim, poxa, mas você não veio nos plantões, a gente não viu. Gente, previsão orçamentária não tem segredo. São as contas de casas que precisam ser honradas. Sim. Só. Então, se você está com uma dúvida, mas por que, que a mão de obra está tão cara? Geralmente, mão de obra está na faixa de 50% a 60% de uma previsão A orçamentária. mão de obra que você diz, a Terceirizada, terceirizada, funcionário limpeza, orgânico, portaria. gerente, zelador, manutencista, concierge. Essa é a despesa mais alta. Então, a recomendação que você dá para o nosso internauta para fazer uma previsão orçamentária prudente, talvez, sei lá se é essa palavra, é reunir antes, né? Reunir antes. Teve um condomínio que eu fiz, inclusive faz 30 dias, que ele era muito conflituoso, Moreno, no sentido de... São 2 torres, uma era residencial e uma era estúdio. O residencial, ele tem 3 vezes maior o tamanho dos apartamentos que o estúdio. E a finalidade, a vontade de morar dos dois são diferentes, porque quem é estúdio é investidor, tá ali alugando, quer fazer dinheiro, e o residencial a pessoa quer morar. Até a proporção de pessoas dentro, enquanto no estúdio eu tenho 2, no residencial eu tenho 6, 7. Sim. Então, quando você ia para uma assembleia, causava muito conflito a previsão orçamentária, porque você tem 2 públicos distintos para o mesmo condomínio. Diferentes. Então, o que a gente estipulou? Previsões diferentes, porque esse é um complexo na palavra mesmo, na íntegra da palavra, porque eles têm 2 CNPJs, então dava para fazer 2 previsões. Tá. Me reuni com o conselho e a gente fez a previsão a 4 mãos, como se fala, né? Sim. Então, eu venho como responsável técnica e falo, olha, essa é a provisão que eu sugiro. Mas vamos conversar, porque vocês que estão no dia a dia, o que aconteceu? O óbvio, a do residencial aumentou muito, porque eles queriam serviço, eles queriam conforto para as famílias, eles queriam fazer mais coisas, e a do estúdio baixou drasticamente, porque eles querem ter mais lucro sobre aquela locação. Entendi. Então, assim, é cenário. E a primeira dica é essa, você deixar a previsão muito clara. Se você chega numa reunião só para impor, é 10% de aumento, é 20% de aumento, vai levar paulada, tá? A segunda dica, muito importante, que eu sempre falo isso, a previsão ela não é reajustada pelo índice de inflação, pela aposentadoria, pelo salário mínimo, pelo IGPA, pelo IPCA. Como que é feito o reajuste? Perfeito. É sobre a necessidade do condomínio. Como que se faz uma previsão? Linha por linha. Se você pega um condomínio grande, também multitorres, ele chega a ter quase 40 a 60 contratos. Bomba, elevador, gerador, portão, interfone, câmera, funcionário. Cada contrato é reajustado por um índice diferente. Não, verdade. Em tempos diferentes. Dissídio de terceirizada é diferente do dissídio de funcionário orgânico. Faixa de conta de água da Sabesp, mudança de bandeira da Enel, CPFL, no nosso caso, na Baixada. Então, você não pode pegar uma arrecadação de 100 mil e aplicar uma inflação. Ela vai errar. Então, você tem que ver linha por linha. Até por causa do nosso previsto e realizado, quando você faz essa análise, você pode falar, nossa, ano passado eu projetei tanto para material de piscina e nem gastei tudo isso. Vamos baixar um pouquinho? Poxa, mas material de limpeza gastamos bastante, tem bastante fluxo de pessoas. Vamos aumentar um pouquinho? Então, é esse trabalho fino. Tá, aí, você falando tudo isso, eu falo muito, né? Não, deixar, imagina. Eu vou... Mayara, fica à vontade. Nós temos aqui 3 horas de programa. Então boa, porque eu tenho 3 horas. Não, mas contra assim, números não há argumentos. Não, então, eu acho. Deixar... Não, eu acho perfeito. Só que aí eu tô imaginando o seguinte: aí eu quero que você dê uma dica, né? Dica não, que dica qualquer um dá. Dica é pobre, né? Orientação, recomendação. Perfeito. Agora eu já mudei de patamar, eu estou síndico agora, certo? Até tem um livro aí que Sou Síndico e Agora, acho que é do Aldo, né? Agora, acho que é do Aldo, né? Sim. Então, maravilha, fui eleito síndico e eu não tô, eu que digo, o condomínio não está contente com a administradora atual. Por quê? Ela soma tudo, todos os contratos e aplica um reajuste pela cabeça dela. Ela a administração não está de acordo com aquilo que nós esperamos. Eu quero mudar de administradora. Como que eu busco uma administradora no mercado? Porque assim, se eu der um Google agora, se você internauta pegar agora o seu telefone aí, ou onde você estiver, der um Google agora, administradora de condomínios do litoral, né?
que é onde você está, Perfeito. putz, vai aparecer um monte lá. E aí, o que acontece? Eu preciso tomar cuidado que de vez em quando eu puxo a minha orelha aqui. Porque As perguntas capciosas. eu não tenho papo na língua. Perfeito. Eu falo aquilo que você quer ouvir, aquilo que você também muitas vezes Precisa. perguntaria. Tem aventureiro de monte no mercado, sabe? Tem um monte de, assim, tem profissionais muito bons, né? Muito bons, qualificados, os caras são top, mas também tem aqueles que denigrem o mercado. E o pior, e aí o que acontece? Muitas vezes baixa muito a régua. Baixa a régua de forma que você fala, meu, não consigo concorrer mais. Perfeito. De novo, eu estou síndico e eu quero buscar uma administradora. Teria algum órgão, sei lá, tipo, o advogado tem a OAB. Então, o advogado ele precisa ter a OAB. O administrador tem o CRA. Então, cada profissão tem o seu órgão fiscal, o órgão Regulamentador. O síndico não tem ainda, que é uma briga e tal, mas nós vamos chegar lá. Em breve vamos chegar, A Brasconte tá batalhando bastante com relação a essa situação. Mas eu quero buscar uma administradora. Como que eu faço? Porque o Google é uma pena. O Google vai te dar, sabe, enfim, como que eu busco? Perfeito. A primeira recomendação é uma administradora que, se possível, seja próxima de você ou que tenha essa capilaridade. Um exemplo da Manager mesmo, a gente está com 14 escritórios em 5 estados, como eu falei no começo. Então, é fácil de atender. Eu vejo alguns condomínios aqui de São Paulo que pegam administradoras digitais do Sul, de Brasília. Nada contra, hoje a tecnologia tá para isso. Sim. Mas sabe banco que quando a coisa aperta, você precisa falar com a sua gerente? Exatamente. Você precisa de você ajuda? Tem que ir lá na agência e olho no olho com a gerente. Fala assim, meu, e aí, o que acontece? Exato. O dinheiro é meu. E posso falar, o nosso grande diferencial é esse. O meu cliente 001 tá comigo até hoje, porque a gente olha no olho, a gente Quantos resolve. Anos? 14. Caramba, 14 anos. A Manager, ela tem 35 anos. O cliente 001 do escritório está conosco até hoje. Ele já saiu e voltou. E a gente comemorou porque... Se arrependeu. O Matuque até tem no LinkedIn uma matéria sobre o filho pródigo, porque a empresa inteira parou para comemorar. Poxa, quando esse cliente voltou. Porque ele é nosso case lá de sucesso. Santos? De São Paulo. Aqui ele do Morumbi. Tá. Aqui do Morumbi. Poxa. E foi muito legal, é um case de sucesso. Eu tive um outro cliente lá em Santos, que ele saiu em dezembro de 2022 e voltou em abril de 2023. Ele ficou 4 meses fora. Nossa. E também foi assim, eu nunca tinha passado por essa experiência de um cliente sair e retornar. Tão rápido assim, né? Tão rápido, porque ele falou, Mayara, não é que a administradora fez nada errado, mas eu virei um número. Então, o que eu orientaria para o síndico é, primeiro, o barato sai caro, então não vai só atrás de preço. Veja administradoras com tempo no mercado, porque, como você falou, tem muitos amadores e muitos aventureiros. Então, pessoas de outras profissões que falam assim, eu vou administrar como uma atividade secundária. E administrar é coisa séria. Você está lidando com o patrimônio de várias famílias. Eu até falei, eu sou advogada? Sou. Gosto de advogar, gosto, mas a minha atividade preponderante é administrar, eu tenho CRA ativo. Você pode até ir no CRA também fazer essa consulta, mas a primeira coisa, tempo de empresa, então não evite buscar empresas muito recentes, certidões negativas e condomínios iguais. Porque hoje a gente está na era do digital, na era da venda. Todo mundo vende tudo. Mas na hora de executar, será que ele vai entregar tudo aquilo que ele está te prometendo? Então, vai visitar alguns condomínios igual. Eu sempre brinco assim com quem eu estou mandando a proposta, que eu falo, eu vou dar o telefone de todos os meus síndicos. Joga numa caixinha, tira um e liga. Sim. Porque qualquer um, ele tem que falar, desde o menor, o nosso menor condomínio, hoje ele tem, que eu cuido, tá? Maiara, porque a Manager tem muito mais. O meu menor condomínio tem 8 unidades, o meu maior tem 780 unidades. E eles são iguais, a responsabilidade e a atenção é igual. Então, para qualquer síndico que você ligar, a referência tem que ser a mesma. Mexer com dinheiro é coisa séria. E ainda mais dinheiro dos outros, né? A administração é a primeira empresa mais importante porque ela está consignada no Código Civil. O síndico está delegando responsabilidades que competiam a ele. Ele está dando ao trem. Depois vem o elevador, porque é um contrato de segurança. E depois a gente vem na cadeia, a terceirizada, o jurídico. Tem contratos, mas sem nenhum demérito, porque cada um tem a sua profissão. Mas é diferente da gente pegar um contrato de bomba, algum contrato que, se der alguma coisa errada,
é facilmente reparado. Então, infelizmente, até hoje, de 2 em 2 meses, pelo menos, a gente vê uma notícia de alguma administradora que sumiu, que quebrou. Então, ela tem o seguro de responsabilidade. Pagar a conta, todo mundo paga. Você entra com um token e paga. Mas ela está te ajudando na gestão, ela está conduzindo a assembleia, ela está realmente preocupada com o teu condomínio? Ou ela está falando, você é o síndico, resolve? Então, eu entendo que a referência é mais importante, né? Não é mais, é muito importante. Então, você quer buscar uma administradora, até você fez um comentário perfeito. Você deu os telefones dos síndicos, né? Ó, liga aí para quem você quiser. Liga para um dois ou três, porque eu entendo que a referência é fundamental. Estamos conversando agora, ali fora, nos bastidores, sobre isso de referência. E posso falar, às vezes, ele quer preço e ele quer uma administradora que seja uma contabilidade, que seja um birô. Então, ele vai mandar as contas para o malote, a administradora vai pagar, vai gerar o boleto e vai fazer a pasta e pronto. Às vezes, um síndico, ele quer isso e está tudo bem. Às vezes, o síndico ele quer mais tecnologia, mais atendimento. Não é só mandar conta e pagar. Maiara, será que eu estou cumprindo a minha previsão orçamentária? Estou dentro do meu orçamento? Vai ter caixa para o ano que vem? Como é que está a minha inadimplência? Cuidar de um condomínio, ele envolve mais de 140 responsabilidades anuais. É muito mais, a coisa é muito mais embaixo, né? Muito. Bom, 19 horas 31 minutos. Estamos encerrando aqui nosso primeiro bloco. Então, muito obrigado a você que nos... Como passa rápido. Né? Obrigado a você que nos prestigia, que nos honra aí com a sua audiência. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa aí as notificações, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, porque muita gente que, de repente, não teve a oportunidade de assistir, ele assiste depois gravado, sendo que você pode nos ajudar aí compartilhando esse vídeo. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da FIDES Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, 999510003, Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, 20815811, Confiança Garantidora, inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis, adiantamento de inadimplência. Eles estão no Instagram como @Confiança Garantidora 0800 770 1234 e elevadores Orion Lift, uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas. www.orionlift.com.br, o telefone deles 3864-2006. Bom, nosso segundo bloco, eu quero começar já com uma bomba. Né? Eita. Aqui é assim. Aqui Vou até tomar água. Não, toma sua aguinha. Agora, desde o início da primavera, do verão, né? Início do verão, esse é uma estação muito chuvosa, né? Então tem aí as tempestades final da tarde, enfim. E eu tô imaginando o seguinte, você que não é de São Paulo, né? Mas isso é do Brasil inteiro. A gente sofre muito com as intempéries, né? Muito sol, muita chuva, frio, calor. Aqui em São Paulo é tudo as 4 estações no mesmo dia. Mas choveu e o muro caiu, né? Aquilo parece que se repete a cada ano, né? É muro que cai, alagamento na via pública que acaba invadindo o condomínio. Então, isso não está previsto até uma redundância, né? Isso não está previsto na previsão orçamentária. Porque você não vai prever que vai chover dia 10 de janeiro e vai alagar e vai derrubar o muro. E aí, como é que funciona? Porque aí, você entendeu? Eu me programei, antes do intervalo, você falou que a previsão orçamentária ele te permite se programar, tipo, eu vou pagar, sei lá, R$600 por mês de condomínio. Então, eu tô sabendo que eu tenho aquele investimento, que é um investimento, né? Perfeito. Eu tô pagando o condomínio, investimento na minha casa, no meu imóvel, enfim. Mas aí pintou esse problema da chuva ter derrubado o muro. E esse muro tem que ser consertado. E de onde óbvio que não nasce dinheiro, mas e aí, como é que faz? Uma situação bem similar a essa, Moreno, são os vazamentos.
Então, ao longo do ano, condomínio até um pouquinho mais antigo, condomínio novo também, porque ele tem 2 anos ali assentando após a obra de implantação. E tem vazamento, e tem algumas coisas na área comum que realmente você não espera. Previsão orçamentária é só para contas ordinárias. O que quer dizer isso? Contas recorrentes, oriundas de contrato e ordinária. Vou trazer para um exemplo da sua casa. Ali você sabe que você tem luz, que você tem água, que você tem a funcionária, empregada doméstica, que você tem a escola dos seus filhos e que tem um plano de saúde. Sim. É a mesma coisa o condomínio. Então, não adianta colocar essa responsabilidade na administradora, no síndico, no conselho, porque a gente não consegue prever despesas extraordinárias. Então, imprevisto, de força maior ou de caso fortuito. Para isso, tem 2 saídas. A primeira, o condomínio criar um fundo de manutenção e obra. Tá. Então, você paga ali seus 50, seus 60, R$ 100 por mês. Não sente, mas vai fazendo um caixa. A hora que precisar, já tem dinheiro. Ah, Mayara, mas eu não queria deixar acumulando. O condomínio não tem fins lucrativos. A ideia não é acumular. Tanto que quando eu chego numa assembleia, nós temos a assembleia geral, ordinária, uma vez por ano, geralmente agora, no primeiro trimestre, que a gente define a aprovação de contas, previsão orçamentária e eleição do síndico. Tá. Vamos começar o nosso ano direitinho. No meio do ano tem algumas extraordinárias. Nessas extraordinárias, vamos supor, Moreno, que eu fiz uma assembleia em janeiro. Quando chegou em junho, eu falei, pessoal, o condomínio está com bastante dinheiro. Tá com 50 mil na ordinária, todo mundo pagou direitinho, não tem inadimplência. Tá com 50 mil no fundo de obras, tá no fundo reserva. Vocês querem fazer alguma coisa? A gente fala que é uma mudança de destinação. E tá tudo bem. Tem condomínio que investe. Ah, um playground novo, um espaço novo. Tem condomínio que até devolve. Não tem problema, o combinado não sai caro. Devolve ao morador? Dá um desconto na cota condominial de 1 mês, 2 meses, devolve, porque o dinheiro é deles. Tá. Essa questão de valor, de verdade, eu trato isso com muita tranquilidade. Porque quando você começa a impor ou não esclarecer, as pessoas ficam bravas. Na hora que você fala assim, olha, você pode escolher, você quer ter um playground novo ou você quer R$ 100 de desconto no próximo boleto? Vocês decidem. Eu sou só administradora. O que eu não posso é fazer nada ilegal e imoral. Fora isso, a casa é de vocês, vocês decidem. Outro assunto, outra saída, Moreno, seria o fundo reserva, que o próprio nome já fala. É para reserva. Tem muitos condomínios que, contra o Código Civil e contra a Convenção Condominial, não arrecadam. Porque eles falam, quando tiver uma reserva, a gente trata. Isso é temerário também. Quando tiver uma emergência? Uma emergência, perdão. Quando tiver algum caso de emergência... Aí faz um rateio extra. Faz o rateio. Só que para fazer a emergência, é emergência. Você tem que tratar na hora. Exemplo. E aí não vai ter o dinheiro. Faltou água. O síndico precisa contratar um caminhão-pipa que é de 10 a 18 mil reais. Tá. Não vai ter dinheiro? Tem dinheiro. Ah, mas é faturado. Você chama uma assembleia, você gasta com edital de convocação, correio, não, mas até equipamento. Aí e a água. Exato. Então, é assim, eu sempre falo, tenha o fundo reserva, geralmente ele é 5% ou 10% do teu condomínio. Então, você recomenda que o condomínio tenha esse fundo de reserva? Não, eu não recomendo, é obrigatório pelo Código Civil e pela Convenção. Tá. Não, eu não recomendo, eu oriento que tenha então, que ter o fundo reserva. Eu não quero ficar causando, mas o condomínio não quer. De repente, os moradores falam assim, não, eu não quero, não tem querer ou não querer, tem que ter. Tem que ter, mas se uma assembleia... A gente tem uma assembleia ali com 30 pessoas. 27 falam, eu não quero. O síndico, por prudência, deve falar que conste em ata, que eu orientei, que é uma responsabilidade, que é uma obrigatoriedade do Código Civil e da nossa convenção. O condomínio vai estar fazendo errado e pode estar sujeito às penalidades. Putz, você vê, internauta, como é interessante você ter conhecimento, entender, e aí, de novo, eu vou bater na mesma tecla. Buscar uma administradora séria que vai te orientar. Porque o que acontece, Mayara? Eu não quero expor ninguém aqui, nem não é essa. Mas, de novo, eu não moro em condomínio, mas eu trabalho com condomínio, vivo condomínio, e eu já vi situações onde até a própria administradora fala assim, ó, isso está na legislação, o síndico, mas a gente não quer. E a administradora acabou acatando, mas registrou, dizendo, olha, a gente orientou, Isso. Está contrariando aquilo que está na legislação, né?
Mas aí, Geralmente, Mariano, sim, os proprietários não querem pagar nenhuma taxa extra com medo dela ser mal gasta. Então, quando eu chego numa assembleia, eu falo, ó, exemplo, o teu condomínio é R$ 1.000, que já é um condomínio alto, tá? Mas a gente fala de um condomínio de R$ 1.000, que o fundo reserva seja hipoteticamente 5%. Você está falando R$ 1.150, certo? sim, 5%, R$ 50. R$ 50. R$ 50 ao mês não vai pesar o morador, mas vai ser muito importante para o condomínio. Geralmente, quando eu vou para as assembleias, o pessoal não quer pagar taxa extra, não é porque está caro, mas porque talvez seja mal gasto. Então, você fala, você pode ficar tranquilo, que esse dinheiro ele vai estar numa reserva, ele vai ser aplicado no CDB, vai voltar rendimento para o condomínio, e o dia que vocês precisarem, vocês vão ter Ali. dinheiro para usar. Mas ele já está em 50 mil, ele já está em 100 mil. Tudo bem. Você tem uma reserva de 2, 3 meses, uma reserva confortável para emergência, para de arrecadar. Mas não deixa zerada. Tá, você falou de fundo de reserva. Além do fundo de reserva, a legislação determina algum outro, de novo, se eu falar besteira, você me perdoe, eu não sou da área da administração. Além do fundo de reserva, teria algum outro fundo? Porque, de novo, eu sou leigo, né? Eu já ouvi falar de fundo de obra, fundo de obra, isso eu me lembro bastante, que a gente teve até recentemente no condomínio que eu atendo. Fundo de obra, é, além do fundo de reserva, o fundo de obra teria Ó, outra no arrecadação? nosso plano contábil, a gente tem cerca de 15 fundos diferentes. A lei determina só o fundo reserva, mas Tá. nós temos o fundo manutenção, o fundo de obra, fundo locação de salão de festa e churrasqueira, fundo estacionamento, fundo lavanderia, fundo implantação, condomínios novos que foram entregues pela construtora, fundo concessionários, quando você quer que a conta de água e luz caia nesse fundo para controlar o que está pagando e o que está recebendo, condomínios geralmente que não são individualizados. Então, tem uma série de fundos, mas nenhum é obrigatório. O obrigatório É o de é obras. o reserva. Reserva, O fundo de reserva. reserva, Tá. tá? Mas daí, tá bom. De novo, eu tô lá na administração e fui eleito síndico e aquela assembleia fantástica. Ninguém quer ser, né? Sabe aquela? Quem não quer dar um passo pra frente? E parece leilão, né? Quem se mexeu tá eleito. Exatamente. Quem, tipo, dá um passo pra trás. Todo mundo dá e você fica parado lá. Fui eleito síndico e aí apareceu lá um Vou usar subsíndico, essa técnica. Boa, boa, boa. né? Até para ver se alguém tá prestando Putz, atenção. não tá. E quem Quem não não tá? tiver, tá Exatamente. eleito. É aquele que tá marcando, vai ficar plantado lá, você é o síndico. Ai, muito bom. Fechou. E aí, o que acontece? Eu não sou da área da administração. A administradora que tá lá, todo mundo tá, tipo, apedrejando, malhando. Tá. Como fazer uma gestão financeira saudável no condomínio? Porque, infelizmente, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve No dinheiro. nosso país, no mundo inteiro, tudo gira em torno de dinheiro. Não adianta falar que não, né? E a gestão financeira é muito importante dentro da nossa vida, né? Da nossa vida. Por exemplo, você veio de carro, você deve ter abastecido o carro, né? Sim. Então é dinheiro. Você pagou pedágio. Então tudo isso. Não, para voltar não paga, né? Mas para descer você vai pagar. Então, tudo isso envolve dinheiro. E como fazer uma gestão financeira saudável dentro do empreendimento? Porque eu tô falando isso porque eu já vi situações onde, tipo, aumentar. Tudo bem que era um condomínio de baixa renda, mas enfim, para aumentar R$ 10 era um parto, sabe? Para um fundo de alguma obra lá, putz, não tinha dinheiro e tal. Como tratar isso? Porque eu entendo que a gestão financeira pessoal já não é fácil, né? Não. A pessoa ganha 5 mil, gasta 10. Ganha 10, gasta 20, né? Assim. E o condomínio, que aí envolve, não é só uma família, né? Várias. Envolvem, poxa, você falou que o menor condomínio que você tem 8 unidades. E o maior, 700. Então, como é que você lida com isso? Como que faz uma gestão financeira saudável? Porque, e fora as treta que deve dar em assembleia, né? Oh. Você é exemplo de uma com a cadeirada. Ó, primeiro raciocínio que a gente tem que ter é mais barato prevenir ou corrigir. Então, o próprio programa já fala, previna-se, Previna-se. né? Então, ter dinheiro em caixa te possibilita maior tempo para orçamento, maior tempo de negociação. Se eu pudesse falar para os síndicos, não entrem em empréstimo, só se for realmente necessário. Mas tem alguns síndicos que mal assumiram.
Tem algumas ideias que são boas, são válidas, Mas não tem mas dinheiro. para efetivá-las precisa contratar empréstimo, precisa fazer dívida no condomínio, né? Então, dinheiro do coletivo ele tem que ser muito bem gerido, porque a saúde financeira do condomínio ela está ligada diretamente a quem está à frente dela. Tá. Se você tem boa intenção, mas não tem habilidade com números, mais um motivo de você ter uma boa administradora. Quando é um síndico profissional e ele está ali já com habilidade nos números, ele está ali fazendo a gestão, ele pode ter uma administradora um pouco mais simples, tá? Porque ela vai fazer o feijão com arroz diário, vai estar tudo bem, vai ser atendido. Quando é um síndico morador, solidário, sem tempo, ou às vezes um baita engenheiro que sabe tudo de obra, mas não sabe tratar fluxo de caixa, parcelamento, índice de correção, dá um passo para uma administradora que faça uma gestão condominial para te ajudar. Porque de duas, uma, ou você vai fazer errado, ou você vai trazer insatisfação dos moradores, ou você vai quebrar o condomínio. Então, alguma dessa situação vai acontecer. A gestão, a saúde financeira do condomínio, ela envolve sempre, Moreno, ter um fluxo de caixa. Então, se o meu condomínio ele gasta 100 mil reais por mês, logo ele tem que ter 100 mil reais na conta, tá? Se você começa a aumentar muito seu condomínio ou fazer muitos gastos, você vai ficar sem fluxo de caixa, você vai ficar sem fundo reserva. Logo, se você tiver uma inadimplência alta, você vai ter que fazer um rateio de inadimplência. Eu falei isso no sábado, eu fiz uma assembleia, 9 horas da manhã, eu fiz uma 2 horas da tarde. As duas, eles estavam muito preocupados com o rateio de inadimplência. Aí eu falei, não, vocês podem ficar tranquilos, a inadimplência a gente já cobrou. Aqui nesse condomínio o índice é super baixo, mas tem condomínio que não é. Então você imagina, você é um proprietário que paga em dia, tá honrando seus compromissos, mas vem um boleto com mais 50 reais que tá pagando que não pagou. Putz. Então, tudo que é mal gerido gera frustração e vale por uma reflexão. Um condomínio bom de se morar. É um condomínio bem localizado? É um condomínio barato? É um condomínio que tem muito espaço? Não, é um condomínio harmônico. Então, não interessa se está no melhor condomínio da cidade, se ele está caro, se só tem confusão, se você não entende o que está acontecendo. Fala que a felicidade custa pouco, né? Né? Então, um condomínio harmônico, onde todo mundo está ali sabendo o que vai ser feito, sabendo o que está acontecendo, é a melhor coisa. Quanto maior o condomínio, mais difícil é encontrar essa harmonia. A gente fala sempre que uma média na administradora é de 5 a 10% dos condôminos que vão ser oposição ou que vão reclamar de tudo. Então, se você pega um condomínio de 700 unidades, 35 pessoas fazendo barulho, principalmente no grupo de WhatsApp, porque 35 pessoas que mandam 2 mensagens, a gente está falando de 70 mensagens até a hora do almoço. Então, realmente é difícil contemporizar tudo isso. Mas você consegue através dos plantões de atendimento, do café da tarde com o síndico. Existem maneiras. Uma das ferramentas que eu trago para a minha administradora e para a gestão dos meus condomínios é o recurso tecnológico. Então, as pastas estão no site. Quando eu pago uma conta às 5 horas da tarde, no outro dia, 8 horas da manhã, tá, comprovante, boleto e nota fiscal no site. Volto a falar, eu constranjo o condômino no bom sentido de falar, você teve o ano inteiro, todas as informações à sua disposição. Qual a dúvida? Então, em 14 anos trabalhando com condomínio, eu nunca tive as contas reprovadas ou aprovadas com ressalvas, porque finanças é uma coisa muito séria. É muito séria. Se a pessoa está desconfiando, é porque ela está desconfiando de você ou do processo que não foi claro, ou do síndico que não comunicou. Qual que é a rota que a gente precisa corrigir? Mas isso fica de lição para os síndicos moradores, para os profissionais, para quem trabalha com condomínio. Não deixe as coisas obscuras, mal esclarecidas. Então, daí você está abrindo uma possibilidade de. Eu estou pensando aqui, você está falando, eu estou viajando, né? Tô vendo, tá pensando, tu vai morar em condomínio. Você sugere que o condomínio contrate uma auditoria? Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero entrar em detalhes, mas você mesma comentou de algumas administradoras, muitas vezes, que acaba fechando as portas, some com dinheiro de meio mundo. Aqui na região teve uma grande aqui, que fechou aqui e sumiu com 30 milhões
de uma carteira aí de condomínios. Já pensou? 30 milhões. E tem condomínio que não se recupera por anos. Não se recupera. Condomínio quebrado. Eu entendo que a auditoria, eu tinha trauma de auditoria, porque eu não entendia o que era auditoria. Eu trabalhei em 2 empresas, onde quando chegava na época, ainda era da época da ISO, né? Hoje em dia a ISO é meio que caiu de moda, né? Quando era a época da ISO, putz, vai ter auditoria da ISO. Nossa, eu tremia na base, porque eu não entendia o que era auditoria e muito menos o que era ISO. Mas enfim, mas aí eu vim entendendo, mas eu quero que você responda para o nosso internauta. Você como administradora de condomínios, caso um condomínio que você atenda, por mais que você disse, né? Você está dizendo, você tem tá tudo exposto ali, tá no site, pasta, enfim. Tá bem transparente. Mas daí, os 35, né? Os caras. abençoados. Exatamente. Os caras são do contra, eles vão lá no grupo do WhatsApp. Ah, mas um que fala, ferve aquilo ali, e aí a Maiara, né? Seu nome vai para Berlinda. Então, você recomenda que o condomínio contrate uma auditoria para auditar aquilo que você está fazendo? Olha, eu recomendo, eu agradeceria e eu assino embaixo, porque é uma outra empresa. Hoje nós já temos uma auditoria independente, mas é uma auditoria que cuida dos processos da minha empresa. Então, Tá. ele olha se eu estou entregando a pasta em dia, se os pagamentos estão seguros, o nosso SLA, se os clientes estão sendo atendidos no prazo correto. Mas isso é uma auditoria para gente. Entendi. Se o condômino ele está desconfortável ao ponto de ter uma auditoria, eu acho ótimo, porque é uma terceira pessoa imparcial que vai olhar as Vai te contas ajudar. e vai ajudar. E posso dizer mais? Lembra que há uns 2 anos atrás a gente conversava sobre assessoria jurídica e ninguém queria fazer? Depois a contratação do engenheiro e ninguém queria? A auditoria é só mais um braço. Maiara, mas é um gasto. Tudo bem, mas assim, a gente não está falando de pouco dinheiro. Eu tenho um condomínio que a arrecadação é 400 mil mês. Então, quando a gente fecha o ano, a gente está falando de mais de 4 milhões arrecadados e pagos de um único CNPJ. Então, Muito dinheiro, é né? muito dinheiro, é uma coisa séria. Então, a auditoria, para mim, era um ponto. O que representa uma auditoria de 500 mil reais para uma arrecadação de 400 reais? Nada. De 400 mil, Nada. perdão. Então, eu acho super importante. É um dos braços dos síndicos que eu não ficaria sem. Tem muita matéria, podcast que a gente vê por aí que fala que o síndico ele tem que saber um pouquinho de tudo, tem que ser multidisciplinar. Eu discordo totalmente. Eu acho que o síndico ele já está cada vez mais na cadeira do CEO. Ele tem que gerir ali de uma forma muito assertiva, mas tendo os braços técnicos de apoio. Perfeito. Você quase agora comentou sobre inadimplência, né? E a inadimplência é uma situação que todo mundo tá até sujeito a passar. Tivemos aí a pandemia, né? A pandemia nos trouxe... É uma pena, foi uma tragédia, uma desgraça, quantos mil mortos aí, enfim. Mas nos trouxe algumas lições, né? E eu entendo que isso também para a área condominial, né? Porque na época da pandemia, muita gente perdeu o emprego. Sim. Perdeu emprego e a única renda do cara era o trabalho dele. E aí ele perdeu o emprego. Como é que paga condomínio? Como é que vive, né? E aí eu quero trazer para a nossa realidade da área condominial. O cidadão perdeu o emprego e ele não tem como pagar o condomínio. Ele vai ser um inadimplente. Como o condomínio trabalha isso, até... aí você já respondeu isso, mas eu não entendi. O internauta também talvez tenha ficado com dúvida. O fundo de reserva é para obra, ou não? O fundo de reserva é para... Eu quero saber o seguinte... Você quer ajudar o inadimplente com o fundo reserva? Não. Já peguei. Não, eu quero saber o seguinte: de repente o condomínio tem dinheiro lá. Ele não fez um caixa lá, sei lá, se com fundo de reserva, fundo de obra, fundo de manutenção. Não dá ideia, Moreno. Não tô dando dá ideia. Não tô dando ideia. Eu tô tentando entender o seguinte: o cidadão perdeu o emprego, a cidadã perdeu o emprego, e não tem como honrar com o compromisso. E aí, putz, como é que faz? E o condomínio tem dinheiro. Entendeu? Não sei se legalmente isso é permitido, né? Porque, você entendeu? Eu sou condômino agora e eu tô vendo as pastas lá, seja eletronicamente, o condomínio tá com dinheiro. Putz, mas eu não tô conseguindo pagar o condomínio. E aí, como é que funciona isso? Entendeu? Tem alguma alternativa? O cara tem que pagar, eu entendo. Ele tem que pagar o condomínio. É uma conta que ele tem que pagar, não adianta.
Mas, tipo, sei lá, de repente dá um prazo para ele poder arrumar um emprego, Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque é uma situação que Os ninguém... síndicos, eles perguntam muito para mim e falam assim, Mara, qual que é a régua de cobrança? Quando que eu devo entrar na justiça quanto o condomínio inadimplente? Isso não está consignado em nenhuma lei. Talvez esteja na sua convenção, mas também é muito raro. O que as convenções falam? O Código Civil fala que o condomínio inadimplente ele arca com 2% de multa, 1% de juros ao mês e correção monetária. Tem algumas convenções que são mais antigas e elas falam de multa até 20%. Se por acaso a tua convenção tiver essa cláusula, ela é automaticamente nula, porque pela hierarquia de leis a gente não pode, a convenção não pode sobrepor o Código Civil. O Código Civil ele é mais forte, tá? Então é só os 2% de multa e 1% de juros. O que eu sempre oriento o síndico é tentar fazer acordos extrajudiciais amigáveis. Então, você sabe que aquele condômino tá desempregado, que é uma situação temporária, olha, tá acumulando 3, 4 meses, amigão, você quer parcelar? Vou segurar para você mais um mês, vou conversar com o corpo diretivo, mas tudo é muito, Moreno, caso a caso, a ser analisado. Por quê? A realidade dos condomínios não é de ter saldo. Esse tarde sobrando dinheiro em caixa não é a realidade da maioria dos condomínios, é a exceção. E mesmo que tivesse sobrando dinheiro em caixa, eu tenho que distribuir igual para todos, através de desconto. Eu não posso só beneficiar Beneficiar aquele um só. um só. O que eu poderia fazer para ajudar é segurar um pouco a dívida dele, não entrar com uma ação de cobrança, para dar tempo dele se reestruturar e pagar. Só que assim, é até frio da minha parte falar, mas o que a justiça pensa, o que eu, como administradora, penso? O boleto do condomínio ele é natural para conservação do patrimônio, segurança, limpeza e manutenção. Então, se a pessoa não está conseguindo pagar o próprio condomínio, e às vezes a gente sabe que ela fica mais de um ano desempregada, ela tem outras prioridades, ela vai ter prioridade com escola, ela vai ter prioridade com plano de saúde e com comida. O condomínio, infelizmente, vai ser a última prioridade. Até porque quando você deixa de pagar um cartão de crédito, o juros chega a ser mais de 30% mês. Sim. Enquanto o condomínio é só 2%. Você vai priorizar o quê? Pagar o quê? Então, ele sempre vai ser a última na linha. E se o síndico for muito bonzinho, muito benevolente com essa situação, ele vai quebrar o condomínio com o fluxo de caixa, ele vai prejudicar. Então, teve até numa assembleia que eu achei uma grosseria, eu nunca falaria isso, mas uma moradora falou: não está conseguindo pagar o condomínio, então mude-se. Não é assim. Moralmente, a gente sabe que é assim, mas não pode ser, né? Tem que ter bastante tato. Outra coisa importante de se falar é que ainda tem muito clichê no mercado falando que é o único bem da família. Mora idosos e mora criança, a justiça não vai pegar. Não é assim. Porque a dívida de condomínio é uma dívida pró-terreno. Ela é natural da coisa. Tá. E a justiça entende que ela é para manutenção do patrimônio. Então, se você ficar devendo e tiver uma ação de cobrança, o apartamento pode ir a leilão. Por conta dessa dívida. Diferente de outras dívidas que não iria se fosse o bem único da família, por condomínio ela vai. E qual que é a importância da previsão orçamentária? Só puxando para o nosso gancho do início do programa. Quando você faz por rateio, soma as despesas, não tem previsão orçamentária, eu tenho que entrar com uma ação de conhecimento. Então, falar, olha, excelência, a unidade 10 está devendo condomínio por 10 meses, posso cobrar? Aí vai vir uma sentença, vai falar, pode. Aí eu vou para a segunda fase, que é a ação de execução. Isso demora, isso é um rito super longo. Quando você faz a previsão orçamentária, tem uma ata registrada bonitinho, eu encurto esse caminho e eu vou para uma ação de execução. Eu torno o boleto do condomínio um título líquido e certo. Como se fosse um cheque, uma nota promissória. Sim. Então, em 6 meses eu executo muito rápido. Se a pessoa tiver dinheiro na conta, a gente consegue pegar. Se tiver bens, carros, móveis, a gente consegue penhorar. E caso passe por todas essas etapas e não tenha, a gente vai justamente para o leilão do bem, do próprio bem. Então, é uma segurança a mais para o condomínio fazer a previsão orçamentária para a cobrança de inadimplente. Entendi. Mas aí, você está falando, você é advogada, né? Mas então, de repente, contratei uma administradora que a proprietária não é advogada. Então, você está me dando, ou então validando a importância da contratação de uma assessoria jurídica. Sim.
Sim. Então é importante o condomínio, que aí eu não quero, não quero entrar muito em detalhe, mas a administradora é administradora. Perfeito. Ela não pode oferecer o serviço jurídico, né? Perfeito. Isso é uma polêmica, isso, né? Mas muitas administradoras acabam. Mas você, síndico, você que mora no condomínio, você que é do corpo diretivo, enfim, entenda a importância de você ter uma assessoria jurídica, porque numa situação dessa, a Mayara está dizendo isso, ela falou em palavras que eu nunca vi na minha vida, né? Juizado. Então, Eu tô falando muito. não. Você tá perfeita, fica tranquila. Mas eu tô entendendo o seguinte: eu preciso, eu como síndico, como administrador, o que for, eu preciso ter uma assessoria jurídica para Precisa. poder entender todo esse trâmite. Por isso que eu falei sobre os braços técnicos. Eu consigo dar essa explicação porque eu sou advogada. Sim. Mayara, mas você vai entrar com a ação nos seus condomínios? Não. Por quê? Eu vou na assembleia, eu chamo você pelo nome, eu faço o boleto, eu faço sua gestão e eu mesmo cobro? Então, É um conflito de interesse, é uma linha tênue. E por que eu fiz a faculdade de Direito? Porque eu gostaria de estar tendo essa conversa igual eu estou com você tá. e orientando da forma correta o meu cliente. Tanto que as minhas gerentes também são advogadas. A gente aumenta a régua do mercado quando a gente faz isso. Só que o síndico ele precisa ter os braços técnicos. Olha, a minha inadimplência está alta. Até para tirar esse medo. Um exemplo, o teu vizinho, você é síndico, Moreno. O teu vizinho bateu a sua porta e falou, olha, eu sei que eu estou devendo 6 meses, mas eu estou desempregado e eu tenho uma perspectiva de me empregar daqui a 2 meses. Dá para segurar? Dá. Se o condomínio tiver dinheiro e isso não estiver prejudicando ninguém, não tem por que executar ele. Tá. Só que você vai pagar de custo, a citação, se der para aguardar, guarda. Ah, mas dá para parcelar? O próprio Código Civil fala que é uma entrada de 30%, mas parcelado em 6 vezes. Porque você não faria isso amigavelmente? Se na justiça você faria. Então, tudo é conversado, tudo é caso a caso, desde que o síndico não tenha medo e não faça sozinho. Entendi. Olha só, 20 horas e 1 minuto, então estamos aí nos encaminhando para o final do programa. Mas assim, não sei se você acompanha, tem um programa na TV aberta que tem a pergunta do milhão. E aqui também tem a pergunta do milhão. Só que quem ganha o milhão não é você, né? Quem ganha o milhão é você, internauta, que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência. Então, você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, notificações aí para você receber as informações. Toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20, levando informação, levando conteúdo, levando tendências para você que vive, trabalha na área condominial. Nós temos uma pergunta aqui de uma internauta que chegou, e é interessante porque a pergunta dela eu achei bastante prudente. Ela, no mínimo, não sei se ela é síndica, ela se identificou, mas a pergunta dela é a seguinte: eu vou ler a pergunta da internauta, né? Suzana Reis. Suzana, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Então, você que tem interesse em participar do programa, nosso canal de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp 11 96278 9821. Suzana Reis. Suzana, Mayara, ela perguntou o seguinte: quais sugestões para aumentar a receita do condomínio sem aumentar a taxa? Pergunta de milhão mesmo. Caramba! Essa é top, né? Suzana, Essa obrigado. é. E mande mais perguntas, Suzana. Você que está assistindo o programa, participe, porque assim, a sua dúvida pode ser a dúvida de mais 1 milhão de pessoas, né? Até porque a dúvida... Então, vamos lá, Mayara. De novo, quais as sugestões para aumentar a receita do condomínio sem aumentar a taxa? Uma das formas de você não aumentar o boleto do condomínio é justamente você conseguir trazer alguma arrecadação para ter receita. Tem muitos especialistas, Moreno, que falam que condomínio não tem fins lucrativos, condomínio não tem viés comercial, então não poderia estar arrecadando essa receita. Eu não concordo, porque desde que você esteja na área comum, não está fazendo nada de errado, passou por assembleia, submeteu a aprovação, poderia, porque uma coisa é você ter fins comerciais, abrir para o público externo. Outra coisa é você alugar alguma área dentro do condomínio para uso dos próprios moradores. Veja, são coisas diferentes. Então, eu abro uma loja de roupa, deixo o portão da garagem do condomínio aberto e todo mundo pode entrar? Fins comerciais.
Eu abro uma loja de roupa onde os próprios moradores podem comprar. A gente está falando de um condomínio multitorres, de um resort que tem uma piscina. Quem nunca foi na piscina e esqueceu o biquíni? Por Putz, que eu não posso ter uma loja lá que venda protetor solar, biquíni, chaveiro do condomínio? sim, É sair um pouco da casinha, sabe? Então, o que é normal no mercado hoje? Antena, locação por antena. tá. Então, eu tenho alguns condomínios que têm locação que chega a ter R$ 20 mil. Aí Nossa. tu pega uma arrecadação de 60 mil, que você injeta 20, você está falando de um desconto de 1/3. Sempre deixando claro em todas as assembleias que o valor do condomínio era para ser 1.000, ele está sendo R$ 600 em virtude dessa receita. Boa. Porque a hora que essa receita sair, o condomínio aumentou? Não, o condomínio foi para o valor normal. Tá. Ele Tá? voltou a Ele ser o que voltou ele a ser o que sempre. era Tá. antes. Nós temos hoje os mini mercados, só que o mini mercado eu não vejo ele mais como uma receita, porque a taxa de retorno é baixa. A não ser condomínios grandes, que eu tenho alguns condomínios também com uma taxa alta. Mas a grande maioria não. O retorno é pouco, Pouco. mas é mais pela conveniência. A gente tem os armários inteligentes, a gente tem os próprios salões. Não penalizando o condômino, mas síndico, faça uma reflexão de quanto que é a limpeza do seu salão, quanto gasta de ar-condicionado. Hoje os salões eles estão muito bem equipados Sim. e às vezes a taxa de locação é É R$ muito 100, baixa. é 150. Não paga. A pessoa vai fazer uma festa de 15 anos de noite, entrou meio-dia para arrumar e já ligou o ar até meia-noite. Olha só o consumo. Então, será que tá valendo a pena? Será que não tá dando para dar uma ajustada? Até porque uma vez por ano eu falo para os meus síndicos fazerem uma manutenção, repor o mobiliário. Então, esses R$ 100 está só custeando a limpeza ou está custeando o que gastou de luz, o que gastou de gás e a reposição desse Sim. mobiliário no final do ano? É bom pensar isso. Outra coisa que a gente tem que estar aumentando muito são as próprias feiras comunitárias. Então, às vezes, tem gente que está fazendo artesanato, gente que vende doce. Então, uma vez por mês faz as feiras comunitárias, os moradores compram entre eles. Gente, não tem uma receita de condomínio certo. Eu lembro que antigamente era tudo muito preto no branco, isso pode fazer, isso não pode. Hoje você pode fazer desde que agregue valor para o seu condomínio. Então, não virou bagunça? Os moradores estão felizes? Uma coisa que funciona muito são as quermesses, festa de Dia das Crianças, Natal. Porque quem vai se negar? Descer com a família, participar de uma boa festa junina e gastar ali um copo de refri R$ 5, um bolo R$ 5. Verdade. Então, isso você gerou uma receita, injeta dinheiro no condomínio, pode fazer uma melhoria ou pode ter abatimento. Inclusive, até promove a integração entre as pessoas, né? Muito. Você falou tudo agora. Olha, essa é a pergunta do milhão de como reverter dinheiro para o condomínio, mas se eu pudesse colocar uma segunda, como trazer interação aos condôminos. Verdade. Porque quando você vai para uma festa, quando você conversa 5 minutos com aquela pessoa, a chance de você reclamar dela no elevador, de você reclamar de valor, a tolerância aumenta. Não, e muitas vezes quebra um paradigma, né? Porque muitas pessoas, tipo, putz, nunca te vi e já não fui com a sua cara. Exato. Mas espera um pouquinho, já falou com ela? Não. Mas peraí, por que você não gosta dela? Não gosto dela porque eu não gosto dela. Não, pera um pouquinho. E aí, de repente, esse evento, né? De repente, mercadinho. Você vai no mercadinho e a pessoa tá lá. Mas daí, poxa, começa a bater um papo. Pô, peraí, mas ela não é tão chata assim, né? Bar da piscina geralmente dá muito dinheiro. É um assunto polêmico. Eu sou uma administradora bem fora da casinha. Então, quando o morador ele pergunta, quando o síndico pergunta, mas vai vender bebida alcoólica? Isso é com você. Se quer vender ou não, se quer colocar. Mas bar da piscina ele pode ter sorvete, água, suco, água de Verdade. coco, açaí. Por que não? Você tá ali com a sua família, você vai consumir, você ainda ajuda na manutenção da Então, piscina. nossa. Então, são certas coisas, dá trabalho? Dá. Por isso que a figura do síndico profissional, ela tá entrando muito. Porque você fala com um síndico solidário, um síndico que às vezes só está recebendo 50% de uma isenção do boleto. Ele vai correr atrás de tudo isso? Talvez não. Porque ele tá ali só para fazer o básico, segurança e limpeza. Falam que o síndico profissional se autopaga, né? Porque ele vai atrás de outros benefícios. Então, não existe uma receita de bolo certa. Existe o que você quer para o seu condomínio. Fechou. 20 horas e 8 minutos. Eu fico falando, eu vou... Não, fica tranquila. 20 horas, 8 minutos. Precisamos encerrar o programa, Mayara. Então, internauta, você que esteve com a gente de novo, né? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Toda terça-feira tem o Pod Síndico, produção e apresentação do Reginaldo. E toda quinta-feira estamos aqui, ao vivo, das 19 às 20, podcast Previna-se.
O que eu vou te fazer? Vou te pedir, Mayara, daqui a pouco não, já já, você vai se despedir do nosso internauta, vai deixar os seus contatos, né? Tipo, tô lá assistindo e sou do litoral, ou sou daqui de São Paulo e quero pelo menos entender, bater um papo, uma cotação, sei lá. Então você vai deixar os seus contatos, já prepara aí uma mensagem final para o nosso internauta, né? Hoje é o primeiro programa do ano, né? Dia 2 de janeiro. Então eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso internauta. Enquanto isso, eu vou honrar aqui os nossos internautas, os nossos patrocinadores. Então você que curte o Previna-se, saiba, o Previna-se ele está no ar basicamente através de alguns apoiadores. Um deles, FIDES Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, 999510003, Elevadores Orion Lift, uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, 38642006, Confiança Garantidora, inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis, adiantamento de inadimplência, Instagram, @Confiança Garantidora, 0800 770 1234, e Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, 2081-5811. E você que tem interesse em participar com a gente, né? Assim como fez a Suzana Reis, pergunta top da Suzana, hein? E-mail, muito. programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp 962789821, e também estamos no Instagram, @podcastprevina-se. Mayara, primeiro, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu quero agora que você, por favor, se despeça do nosso internauta. Primeiro programa do ano, deixei uma mensagem para o internauta poder refletir aí sobre como é que está a saúde financeira do condomínio, como é que está a previsão orçamentária, se estão fazendo direito, ou se está tipo, junta tudo aí e divide para todo mundo, né? Então, mensagem final, seus contatos, né? Porque assim, o internauta tá lá pensando, putz, meu, condomínio que eu tô precisando de uma assessoria, né? E que vão te procurar. E você, internauta, caso tenha interesse, que eu sei que tem, e quando entrar em contato com a Mayara, diga que foi através do podcast Previna-se, que aí você vai ter um desconto. Nem combinamos. Mas diga, porque é importante a gente até tabular isso, né? Quantos contatos nosso convidado teve através do nosso programa. Muito legal. O desconto foi por conta própria. Muito bom, muito bom. Por favor, e muito obrigado. Quero te agradecer o convite. Você realmente é um apresentador nato, habilidoso. Vai perguntando ali, o horário vai passando. O programa fala que tem 1 hora, mas aqui a gente está aqui, parece que foi em 10 minutos. Então, realmente, quem está assistindo é um conteúdo enriquecedor. Eu já acompanho há um tempo o programa. Eu vou dar 3 previsões orçamentárias aqui no programa. Então, quem falar que assistiu, previna-se, que tem dúvida, sem nenhum valor, eu venho ajudar vocês aos 3 primeiros, porque se aparecer mais gente, né? Fechou? Mas pode falar que assistiu o programa, Te que agradeço. gostaria de saber se a previsão do condomínio está certa. Essa consultoria eu vou fazer sem custo para quem está te assistindo Muito aqui, obrigado. tá? Muito obrigado. Gosto muito do que faço, volto a falar contra números, não há argumentos, então deixando as coisas claras, bem pontuadas, você não vai ter problema. Estamos aqui no segundo dia do ano, então já começar com o ano planejado, com as coisas organizadas. Condomínio não é empresa, mas tem tantos compromissos como se uma empresa fosse. Então, se você tem essa habilidade, parabéns. Se você não tem, busca uma rede de apoio técnica para fazer um ano de 2025 incrível. Um ano que você olhe a tua retrospectiva e fale, uau, o que eu fiz com o meu patrimônio? Mantive ele seguro, limpo, saudável financeiramente. Finanças, ela parte de tudo. Você não tem... Falam que marido e mulher só briga, só se separa por causa de dinheiro quando começa tudo, né? Então, não tenha briga em condomínio por conta de dinheiro.
tá? Vamos tentar deixar as contas em ordem, os condôminos satisfeitos, os fornecedores. Tem muito síndico que aperta os fornecedores, às vezes um bom fornecedor nem quer voltar para dar aquela proposta. Então, que 2025 seja um ano realmente de atitudes conscientes, contratos bem fechados e valorização do condomínio. Esse é o meu desejo. Então, que não seja só por preço, mas seja por técnica, porque está agregando valor. Sim. E de forma preventiva, não corretiva. Eu falo muito isso, tá, Morena? Maravilha. Mais uma vez. Meus contatos, né? Ah, é verdade. Perdão. Na verdade, apareceu ali já, mas ele vai colocar de volta ali, ó. Ah, legal. Ali tá seu Instagram. Ali tá meu Insta, então eu tento... Ele é pessoal e profissional junto, mas eu tento trazer bastante conteúdo de condomínio. Sim. Tem o Insta da Manager, que é Manager ADM, tá? Bem facinho. Lá no meu Insta tem os meus contatos telefônicos e e-mail. Sim. Volto a falar, apesar da gente ter uma carteira muito grande na Baixada Santista, eu atendo em São Paulo também. Então, é muito tranquilo. Estou aqui toda semana. Então, se você precisar de alguma ajuda, vai ser um prazer, uma honra cuidar do seu condomínio. Maravilha. De novo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E obrigado a você, internauta, que esteve com a gente até agora. Hoje, dia 2 de janeiro, né? Primeiro programa do ano. Espero ter você aqui toda semana, como fizemos aí em 2023, 2024. Esse foi o episódio 96. Estamos nos aproximando do episódio 100. Então aguarde aí que vem novidades. E semana que vem tem mais. Fechou? Vamos fazer um brinde, né? De 2025. Fazer um brinde. Saúde, paz a todos. E muito obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu!